capítulo 15, verso 11, está aqui também na tela. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles verso 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve fome naquela terra, uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e se achegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Verso 17. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Pai, é a tua palavra, fala conosco nessa noite, fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus? Vamos lá, Paulinho, preste atenção, não se movimente, não saia do seu lugar, coração aberto, tá bom? Sabe, esse texto é muito conhecido. Jesus inicia a parábola dizendo que o certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço vai fazer uma proposta para o pai. O mais moço chegou para o pai e disse: Pai, dai-me a parte dos meus bens que me pertence. E o texto vai dizer que o pai repartiu entre eles os bens. Mas algo me chama a atenção nessa parábola e me leva a fazer a seguinte pergunta: como é que o filho vai pedir algo ao pai, sabendo que não é ainda o tempo dele desfrutar desse algo que ele está pedindo? Vou repetir para você entender. Como é que o filho vai pedir algo para o pai, sabendo que este algo ainda não chegou o tempo para ele desfrutar? Nesse cenário parabólico que Jesus está dizendo, é a história de um filho que vai pedir para o pai a sua herança, mas ainda, Letícia, não é o tempo de desfrutar daquilo que ele está pedindo para o seu pai. Pastor, quer dizer que o filho não tinha direito da herança com o pai vivo? Se você olhar judicialmente, sim, mas normalmente, não. Jamais um filho ia pedir a herança para um pai, o pai estando com vida. Quando ele diz assim: Pai, dai-me parte dos meus bens que me pertence. Quando ele diz isso, Emanuel, o pai estando com vida, em outras palavras, ele está querendo dizer: Pai, dai-me parte dos meus bens que me pertence, porque para mim o Senhor já morreu. Eu quero aquilo que me pertence, porque para mim o Senhor já está morto. Deixa eu dizer algo para você. Uma pessoa não morre somente quando ela é sepultada. Uma pessoa morre quando ela deixa de existir dentro de você. Agora entenda, ele estava na casa do pai, mas o pai não estava dentro dele. Ele estava na casa do pai, mas o pai não tinha importância para ele.
Ele estava na casa do pai, mas o pai não tinha significado nenhum para ele. O que adianta estar na casa do pai, mas não tem interesse de ter uma intimidade com o pai? O que adianta estar na casa do pai só querendo aquilo que o pai pode te dar? Está faltando intimidade na igreja. Nós estamos buscando muito material, mas o pai está distante. Mas nesta noite, nessa terça da palavra, eu vim buscar o pai. A pergunta é, e essa pergunta não quer calar: se eu estou na casa do pai, o pai não está dentro de mim, o pai já morreu dentro de mim faz tempo, o que me segura na casa? Se o pai está morto dentro de mim, mas eu estou na casa dele, o que me segura dentro dessa casa? Diga para o seu irmão: o que te segura aqui dentro? Porque tem gente que está na casa do pai, mas o pai já está morto dentro dele. Tem gente que está na casa do pai, mas não tem o pai como seu provedor. E o que te segura dentro da casa? Pergunta: você está aqui por causa do quê? Ou você está aqui por causa de quem? Você pode dizer: eu estou aqui por causa do pai. Não, só se você levantar a mão, diga: eu estou aqui por causa do pai. Eu estou aqui por causa da presença. Eu estou aqui por causa da unção. Eu estou aqui por causa do alimento. Eu estou aqui por causa da oração. Eu estou aqui por causa da palavra. Quem está aqui na casa por causa do pai, diga amém. Mas tem gente que está na casa do pai por aquilo que o pai tem para bem. Tem gente que está aqui dentro, que frequenta a casa do pai, mas só está aqui por causa das bênçãos do pai. Ô irmão, olhe para mim. Que geração é essa que quer as coisas do pai, mas não quer o pai das coisas? Eu vou repetir isso aqui para você dar glória a Deus. Eles querem as coisas do pai, mas não querem o pai das coisas. Irmão, coisas passam, casa passa, carro passa, iPhone Pro Max passa, ei, Mizuno passa, tudo passa, mas o que não passa é a presença. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus. Eu não estou aqui por causa das coisas, eu estou aqui por causa do pai. Só tem uma coisa que não passa, Neidinha, é o relacionamento entre o filho e o pai e o filho. Entenda, olhe para mim. Esse moço, ele priorizou as coisas do que? O pai. Ele priorizou mais os bens do que o relacionamento. Porque tem gente que está aqui na prova, mas tem relacionamento com Deus. Tem gente que está aqui cansado, mas está na casa do pai dizendo: eu quero mais da tua presença. Sabe por quê? Você não dá glória para a pastora Tamara, pastor Alex, você dá glória para o pai. Você conhece alguém que está aqui, não é pelo pai. Ele escolhe pregador para dar glória a Deus. Ele escolhe cantor para adorar a Deus. Mas aquele que está aqui por causa da intimidade, irmão, se a palavra vem, ele recebe, ele dá glória a Deus, ele manda aleluia, ele levanta a mão. Sabe qual foi o maior erro desse moço? Emanuel. Pergunta à igreja: qual? Diga mais alto: qual? Ter arrancado aquilo que era dele, que estava na mão do pai. Já era dele, mas ainda estava na mão
Vou repetir, já era dele, mas ainda estava na mão? Já era dele, mas ainda estava na mão? Existem bênção que já é nossa, mas jamais pode sair da mão do Pai. Existe bênção que já foi liberada, já é sua, mas de maneira alguma pode sair da mão do Pai. A Bíblia diz que ele começou a perder tudo aquilo que ele adquiriu através da mão do Pai. Quando ele tirou os bens da mão do Pai e foi para a mão dele, ele começou a tirou da mão do Pai, Edna, e agora está na mão dele. Ele vai começar a perder. Aí tem alguém que está dizendo assim: eu estou passando por tantas percas, eu estou passando por tantas frustração, eu estou passando por tanta luta. Eu acho que você tirou da mão do Pai. Eu acho que você quis tirar da mão do Pai e colocar a tua mão. Deixa eu dizer, dá tempo ainda de entregar para Ele tudo que você tirou do controle dele. Dá tempo ainda para dizer: Jesus, na minha mão não tem multiplicação, na minha mão não dá certo, na minha mão não prospera, mas se eu colocar na tua mão, vai crescer, vai prosperar, vai dar certo. Isso aqui é para você que está tendo algumas percas na sua vida, porque tirou da mão do Pai e colocou na sua mão, quis fazer do seu jeito. Deixa eu dizer para você, a empresa pode ser sua, mas não pode sair da mão do Pai. A família pode ser sua, mas não pode sair da mão do Pai. Ei, tudo que você está adquirindo pode ser seu, mas uma coisa que você não pode tirar da mão do Pai: o dinheiro é seu, eu sei disso, mas não tire da mão do Pai. A fazenda é sua, eu sei disso, mas não tire da mão do Pai. Só está prosperando porque a mão do Pai está abençoando. Só está prosperando porque a mão do Pai está prosperando a igreja. O carro é seu, mas não pode sair da mão do Pai. O filho é seu, mas não pode sair da mão do Pai. Nesta noite é uma palavra de Deus. Deixa na mão dele, deixa ele trabalhar, deixa ele fazer. Dá um grito comigo assim, diga assim: o Pai sabe. Diga: o Pai sabe administrar. Se está dando certo é porque ele está fazendo certo. Pastor, deu errado, é que você tirou da mão dele. Mas é hoje, hein? É hoje. É hoje que nós vamos falar: Jesus, me perdoa, eu devolvo para você o controle. Entenda, ele priorizou as coisas do que a presença do Pai. Infelizmente ele começou a ter percas. Infelizmente ele começou a ter. Você está sendo abençoado, irmão. Diga amém. Diga amém. Mas se eu não souber administrar aquilo que o Pai me deu, a bênção pode virar maldição. Tem gente que foi abençoado esse ano, mas não soube administrar a bênção que Deus deu. A bênção hoje virou porque você tirou da mão do. Você já sabia que teve gente que desviou por causa de uma bênção? Saiu da presença por causa de uma bênção? Porque não deixou o Pai administrar a bênção, e a bênção virou maldição. Escute, mais uma pergunta para fazer. Samuel, você está aí, Samuel? Pronto, Samuel. Outra pergunta a fazer aqui, e está no verso 12. O texto diz, desde que o filho era moço. O filho era? Fala comigo, igreja, o filho era? Como é que o pai vai dar algo grande, uma fazenda, para um moço administrar? Como é que o pai vai dar algo grande para um jovem, um moço administrar?
Ele é moço demais para administrar. Ele não tem experiência. Se meu filho é moço demais, Asaf, eu posso dar um carro para ele dirigir? Sim ou não? Porque ele não sabe dirigir, ele não sabe as responsabilidades que é. E por que daí? Esse pai vai entregar os bens para o mais moço, sendo que ele é menino, sendo que ele não sabe administrar. Por quê? Pergunta mais uma. Será que aqui nesse texto o pai está sendo irresponsável para entregar para ele os bens? Sim ou não? Não. Deus não é irresponsável com ninguém. Diga assim, não. Agora você pergunta, mas pergunta com vida. Diga assim, pastor, por que o pai entregou? Tem gente que não falou. Porque o pai entregou. Porque, respondo, tem gente que precisa perder para se achar. Vou repetir. Tem gente que precisa perder para se achar. Tinha tudo na casa do pai, era bem tratado na casa do pai, era bem recomendável na casa do pai, mas precisou perder para depois se achar. Diga para o seu irmão, mas diga como profeta: você não precisa perder para aprender, você não precisa perder para se achar, você não precisa perder para voltar aos caminhos de Deus. A pergunta é, Carla, o Deus que servimos permite percas? Sim ou não, igreja? Sim. Então vamos lá. Com certeza é um Deus que permite percas, porque Ele prefere ver a gente perdendo do que perdido. Eu vou repetir. Deus prefere ver eu e você perdendo do que perdido. Deus sabe que você perdeu. Deus sabe que você perdeu. Mas Deus não vai deixar você perdido, mas vai fazer você se achar. Ei, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aleluia, eu estou sentindo Deus aqui nessa casa de oração. Alguém precisou perder a oportunidade, alguém precisou perder bens, alguém precisou perder algum recurso, mas aí por quê? Porque você estava se perdendo naquilo que você tinha. Aí Deus está dizendo: eu prefiro que você perca do que eu perder você. Você eu não perco, você eu não entrego para ninguém. Você está preparado para dar um glória a Deus aí? Não, você está preparado para dar um glória a Deus? Diga glória a Deus. A Bíblia diz que a mulher tinha 10 dracmas. Perdeu? Perdeu? O texto vai dizer que quando ela perdeu uma dracma, ela acendeu a candeia. Então, Ju, quer dizer que ela só acendeu a candeia porque ela perdeu. Tem percas que faz a gente se acender a candeia. Só vai isso aqui é para mim e para você. Só vai voltar a orar depois que perder algumas coisas. Só vai voltar a buscar a Deus depois que perder algumas coisas. Aí Deus está dizendo: acende a candeia antes da perca. Não perca não, para depois acender. Acenda hoje na terça da palavra, dando glória a Deus, dando aleluia. Você pode levantar a sua mão, irmão, e acender essa candeia hoje. Jesus está dizendo: eu vou acender a tua vida hoje, eu vou acender a tua casa hoje. Você não vai sair daqui do mesmo jeito. Tira essa depressão, tira essa ansiedade, tira isso que te deixa aí nessa cama. Te levanto hoje. Jesus vai arrancar esse desânimo hoje pela raiz.
Jesus vai tirar essa tristeza hoje pela raiz, porque nós vamos acender as candeias aqui hoje. Diga assim: ela só acendeu depois que perdeu. Diga assim: meu irmão, aquilo que você perdeu não é para te matar, é só para te encontrar. É só para você reposicionar a tua vida. Aquilo que você perdeu veio só para te acender o que estava apagado. Aquilo que você perdeu veio só para acender o que estava apagado. Diga glória a Deus. O texto vai dizer que quando ela perdeu, ela acendeu a candeia, ela pegou uma vassoura, e começou a varrer Começou o quê? A varrer Quem varre a casa aqui? Só duas mulheres. Hoje é robozinho, né, irmão? Robozinho vai lá e... Ela começou a varrer a casa. Pergunta para vocês que são inteligentes: qual era a prioridade da mulher dentro daquela casa? Achar a dracma? Mas qual era a prioridade de Deus naquela casa? Varrer a sujeira. A prioridade da mulher era achar a dracma perdida. A prioridade de Deus era tirar a sujeira, tirar aquilo que estava atrapalhando da vida dela andar, se movimentar. Você não está entendendo que algumas percas é só para você tirar a sujeira que estava te atrapalhando. Algumas percas é só para você voltar a reposicionar sua vida em oração. Aí Deus está dizendo: vai varrendo a casa, porque você quer encontrar a dracma, mas na verdade o que você encontrou foi um monte de sujeira. Hoje o Espírito Santo vai fazer uma limpeza aqui nessa casa. Hoje o Espírito Santo vai limpar tudo. Enquanto a prioridade da mulher é achar a dracma, a prioridade de Deus é limpar a bagunça. Diga assim: limpar a bagunça. Parece que está tudo bagunçado, né? Mas Deus está dizendo: acende a candeia, que eu vou limpar essa bagunça na tua vida. Parece que esse ano está dando tudo errado, né? Acende a candeia, que eu vou limpar essa bagunça na tua vida. Há uma palavra profética de Deus aqui nesta manhã. Essa bagunça vai acabar hoje, na tua vida emocional, na tua vida financeira, na tua casa. Deus vai colocar ordem. Tem que organizar o que precisa ser organizado. Essa palavra varrer aqui nesse texto, no original, não é uma limpeza simples, porque eu entendo uma coisa: limpeza é uma coisa, faxina é outra. Tem coisas que tem na limpeza que não tem na faxina, mas tem coisa que tem na faxina que não tem na... O que é uma limpeza? Limpeza é só dar um migué, uma maquiada para a visita chegar. Em vez de lavar o banheiro, passa um pano, né? Faz um negocinho ali. É limpeza rápida. Limpei. Agora, quando a mulher levanta e diz assim: hoje eu vou fazer uma faxina. Ah, irmão, se o marido não ajudar, quer o conselho, vai embora, sai de casa. Fica um pouquinho na rua, orando, jejuando. A faxina é diferente da limpeza. A limpeza é só uma maquiada. Mas a faxina, todo mundo que faz faxina tira as coisas do lugar. O armário que era ali, agora foi para lá, Neidinha. A geladeira que era aqui, agora foi para lá. A cama e não sei o que. A faxina, tudo muda de lugar. E Deus está dizendo: eu estou disposto a fazer algumas mudanças na tua vida nesta noite.
Eu estou disposto a fazer algumas coisas na tua vida nesta noite. Parece que não ia mudar, parece que nada ia acontecer. Aí Deus está dizendo: eu vou tirar daqui, vou colocar aqui, vou arrumar aqui, vou organizar aqui, mas não vai ficar da mesma maneira. Levante a mão, porque é uma palavra de ordem. Deus vai colocar no lugar devido. Deus vai colocar no lugar certo, certo, em nome de Jesus. Olhe para mim, mas sabe qual foi o mal dessa mulher? Pergunta assim: qual? Ela esperou perder para organizar. Ela esperou perder para colocar em ordem. Diga para o seu irmão: meu irmão, não espere perder para organizar. E sabe qual é o interessante desse texto? Que está também em Lucas 15. Ela perdeu dentro de casa, e a faxina começou dentro de casa, a ordem começou dentro de casa, o lugar que Deus foi dentro de casa. Deus começou a mudar dentro de casa. Você vai resgatar alguns valores perdidos, sim, diga amém. Mas primeiro, antes de resgatar os valores perdidos, você vai limpar essa sujeira, você vai tirar essa bagunça, você vai organizar a tua vida, vai voltar a orar, vai voltar a fazer devocional, vai voltar a ler a Bíblia, porque Deus vai colocar tudo em ordem. Ele pega os bens, a Bíblia diz que ele vai para uma terra bem longe, uma terra bem distante, e desperdiçou tudo, vivendo dissolutamente. E depois que perdeu tudo, ele arrumou um emprego. Ele arrumou Qual emprego que ele arrumou? Cuidar de porcos, pastorear porcos. É outra mensagem: pastor de porco e pastor de ovelha. Mas ele foi pastorear porcos. Sabe qual é interessante? Ele perdeu tudo, ninguém foi atrás dele, ninguém impediu ele de sair, ninguém impediu ele de fazer aquilo que estava fazendo. Ele só foi cair em si, o texto diz, quando ele estava de frente aos porcos. Ele só foi cair em si quando ele viu os porcos comendo bolotas. Ei, não foi a falta do irmão que fez ele cair em si. Foi um porco. Quando ele olhou para o porco, viu a comida que o porco estava comendo, ele caiu em si. Quem fez ele cair em si? E tornando em si, verso 17, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e aqui pereço de fome. Entenda isso. O filho está em um lugar distante, mas mesmo assim se lembrou do pai. Está apacentando porcos, mas mesmo assim se lembrou do pai. Não importa onde você esteja, não importa a posição que você está. Talvez você que está na internet, está me ouvindo, está distante da casa do pai, está distante do alimento do pai, está agora com os porcos, andando com pessoas que jamais você imaginava andar, está fazendo coisas que jamais imaginava fazer. Mas quando ele estava olhando para os porcos, sabe o que aconteceu? Bateu uma lembrança do pai. Pode estar onde for, sempre vai lembrar do pai. Pode acontecer o que acontecer, pode se afastar da igreja, pode fazer o que for, mas sempre vai lembrar do pai. Quando ele olha para os porcos, ele cai em si. Escute, quem fez ele cair em si foi os porcos. Sabe aquele momento quando você está lá,
desviado, numa balada, descendo até um chão, no pagode, ou bebendo cerveja, cachaça, e um porco vai olhar para você e vai dizer assim: olha, é até legal estar aqui com você, mas essa minha vida de porco não combina com a sua vida. O que combina com a sua vida é você estar com a tua família, é você estar em casa agora, na tua casa. O que combina com você é você ir pegar a tua Bíblia e ir para a igreja. Você tem que sair deste lugar de porcos. Deixa eu dizer para você, irmão, se o irmão dele não saiu de casa para levar uma palavra, Deus vai usar os porcos para você voltar à presença do Pai. Deus vai ter que usar alguém para dizer assim: aqui você não cabe, aqui você não se enquadra, aqui você não tem nenhuma expectativa de futuro. Volta para casa do Pai, volta para casa do Pai, volta a orar. Foi o porco que fez ele lembrar do Pai. Por quê? Porque o irmão não apareceu, mas o porco fez ele ter a mentalidade, o sentimento, a lembrança, a memória do Pai. Sabe qual é o meu desafio como pastor nesta noite? Que Deus não precise usar os porcos lá fora para buscar alguém. Que Deus use a minha vida e a tua vida. Que Deus use a tua boca, não para distanciar alguém da casa do Pai, mas para buscar alguém que está na lama, para buscar alguém que está no pecado, para buscar alguém que está afastado. Não precisa de porcos, tem você. Você pode levantar a sua mão e diga assim: eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Samuel, ele está longe da casa do Pai, mas a experiência nunca saiu dele. Ele está longe da casa do Pai, mas nunca saiu do seu coração as experiências que ele teve. Se alguma vez você se relacionou na casa do Pai, nunca mais você vai esquecer desse relacionamento. Eu já estou encerrando. Quando ele está ali perto dos porcos, Emanuel, ele vai lembrar de algumas coisas. Ele vai lembrar de algumas coisas. A primeira coisa que ele lembra, diga assim: lembrou da casa do Pai. Segunda coisa que ele lembra, lembrou dos empregados. Terceira coisa, lembrou que tinha alimento na casa do Pai. Ele vai lembrar do Pai, ele vai lembrar dos empregados, ele vai lembrar do alimento que tinha em casa, porque o texto está dizendo isso. Mas está faltando um personagem aqui. Está faltando quem? Não, ele lembrou do Pai, lembrou dos empregados, lembrou dos alimentos. Falta um personagem que ele não lembrou: o irmão. Porque no seu pior momento ele não lembrou do irmão. Quer que eu fale? Como eu vou lembrar de alguém que nunca foi? Como eu vou lembrar de alguém que nunca fez o papel de irmão dentro da casa do Pai? Porque o filho está distante, mas o irmão está mais distante ainda, porque ele está carregando algo religioso. Ele lembra dos empregados, ele lembra do alimento, mas não lembra do irmão. Como ele vai lembrar de algo que ele nunca teve? Não tem irmão para acolher ele, não tem irmão para abraçar ele. Isso aqui é uma crise da igreja brasileira. Está faltando irmão na igreja. Tem mais empregados do que irmão. Está faltando irmão. Porque em vez de a gente abraçar, a gente mata. Em vez de a gente abraçar, a gente joga para comer bolotas de porcos. Não presta mais, não serve mais. Como eu vou lembrar de alguém, sendo que alguém nunca foi ao título que ele carrega?
A casa do pai tem mais empregado do que irmãos. Pergunta é: qual é a diferença do empregado para o irmão? A mentalidade do empregado, irmã Edna, só faz porque está sendo pago. O empregado, ele não vê o pai como um pai, ele vê o pai como um patrão. O empregado, mais que respeite o seu parceiro de trabalho, sempre vai ter uma disputa lá no fundo do coração dele. Eu canto mais, eu sirvo mais, eu faço mais, é o meu nome que vai, é a minha foto que vai, é eu que tenho que estar na frente, é eu que tenho que estar fazendo, é eu que tenho que estar com o microfone, porque mentalidade de empregado. O empregado, ele tem a competição dele. O empregado quer bater metas, tem que bater metas. O empregado, ele quer a foto dele como funcionário do mês, funcionário exemplar do mês. Então ele luta para aquilo. A mentalidade do empregado. A igreja brasileira hoje tem mais empregado do que filho. Vocês estão aí? Diga amém. Amém. Diga para o seu irmão aqui: nós não estamos para bater meta. É reino de Deus, é glória de Deus. A honra aqui ainda é para Deus, a glória ainda aqui é para Deus. Se você dizima, não é o teu nome que tem que ser falado no altar, é Deus que vai te abençoar. Se você faz, não é o teu nome que tem que ser citado, é Deus que vai te honrar. Ninguém está aqui para competir, quem prega mais, quem canta mais, quem faz mais. Não! Estamos aqui para servir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A mentalidade do empregado é o quê? Quando chega um camarada que está trabalhando no primeiro dia, ou daqui 3 meses, 3 meses, trabalhando 3 meses, sempre o mais novo vai ser afligido pelo mais velho. Você já trabalhou numa empresa, vendo que o camarada é funcionário igual você, mas ele quer demonstrar que é patrão? Aí depois você descobre que ele não tem nada na empresa, é igual você. A mentalidade do empregado é essa: eu quero ser mais do que você, eu quero ser mais do que você, eu apareço mais do que você. Diga assim: mentalidade do empregado. Fica dando nota no emprego do irmão, no trabalho do irmão. Agora imagine ele olhando para os porcos, olhando para si, olhando para os porcos, olhando para si. Ele vai cair em si. Ele vai cair em si. Rapaz, na casa do meu pai, eu tenho um irmão, mas o irmão nem liga para mim. Eu tenho um irmão, mas ele nunca se preocupou em vir atrás. E qual é a mentalidade de irmão? Cuidar, proteger. Você pode brigar com seu irmão hoje, mas se alguém bater nele na rua... Não, você não é crente não, é? Ixi, teve um que falou ali: o bicho pega. Mentalidade do que essa aí, irmão? Quem falou isso aí, Jesus? Coloca a mão e expulsa de um em um, senão dá trabalho. Eu sabia que tinha uns irmãos mais velhos aqui. A mentalidade do irmão é cuidar, proteger. Como você dá paz do Senhor para o irmão, mas se vê o irmão passando lá por crise, quer nada com Jesus. A gente é assim, a nossa língua é terrível. Mas vamos lá. Quando ele cai em si, ele volta para casa, sim ou não? Cadê você, igreja? Quando ele cai em si, ele volta para casa, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Fala assim, Paulinho. Não. Não. Paulinho falou, está falado. Quando ele volta para a casa do pai, ele volta para casa, sim ou não? Sim. Tá vendo, Paulinho? Você como motivos pessoal? Você falou não, foi um monte para o seu lado.
Eu vou te provar que ele não volta para a casa do pai. Porque antes de voltar para a casa do pai, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Primeiro tem que voltar para o pai. Porque não adianta estar dentro da casa sem ter intimidade com o pai. Não adianta voltar para casa e ainda estar fazendo as coisas do mundo. Não adianta estar aqui dentro levantando a mão, levantando o pé, dando glória a Deus, mas está longe do pai. Está dentro de casa, mas não voltou para o pai ainda. Você sabia que tem gente na igreja que aceitou Jesus, mas ainda não voltou para o pai? Ainda não voltou para o pai? Não quer se consertar, não quer se ajustar, não quer deixar o vício, não quer deixar as mentiras, não quer deixar as coisas antigas. Aí, irmão, primeiro volta para o pai, para depois voltar para a casa do pai. Voltar para o pai é uma coisa, voltar para casa é... Ele não volta para a casa do pai primeiro, ele volta para o pai. O que adianta voltar para a casa do pai, mas está querendo comer comida de bolotas de porcos? O que adianta estar com a Bíblia na mão, dizendo eu amo a Bíblia, mas eu estou distante do pai, e eu estou lá na baderna final de semana? Quem volta para o pai, irmão, não consegue mais sair dos braços do pai. Tem gente que passa a vida toda na igreja, mas nunca teve uma experiência com o pai. Nunca teve, é verdade, é verídico. Mas esse filho está dizendo assim: eu não quero ser mais o mesmo. Eu fiquei tanto tempo na casa mais distante. Eu fiquei tanto tempo na casa mais distante. Eu não sei, irmão, que tem culto aqui na igreja que falta eu subir nesse lustre. Deixa eu perder mais uns 10. Enquanto uns estão na unção do Jack Chan, estão marchando, estão glorificando a Deus, tem outros que estão como? Em nome de Jesus, hoje é o dia de voltar para o Pai. Hoje é o dia de falar: Senhor, senta aqui do meu lado, eu quero ter intimidade, eu quero ser renovado pelo Teu Espírito, eu quero ser renovado pela Tua presença, eu quero voltar para a casa do Pai. Se eu disser que é possível voltar para a casa do pai e nunca voltar para o pai, você acredita? Porque tem gente que volta para a casa do pai, mas continua a mesma pessoa. Voltar para o pai é muito mais além do que voltar para a casa do pai. Ele quer você. Ele quer ter a sua intimidade. Levantar-me-ei e irei ter com meu. Ele não está preocupado com a casa, ele está preocupado com o relacionamento. Ô gente, 2024 já chegou, já está indo embora, e ainda não mudou nada. Você não sentiu nada a presença? Não sinto a presença do pai. Está explicado. Está na casa, mas está distante do pai. Eu não sinto mais a unção. Está explicado. Está na casa, mas está distante. Primeiro passo para voltar para o pai. Pergunta assim: qual? Você leu? Levantar-me-ei. É decisão. O caminho que eu fiz para me distanciar é o mesmo caminho para eu voltar. Pergunta é: por que o pai não foi atrás do filho? Porque o filho sabia o caminho de volta, mas o pai sabia que ele ia voltar. Tantas coisas erramos, distanciamos do pai, falhamos, mas essa é a noite, o momento de você pedir perdão pelas palavras que você disse negativamente, pelas palavras que ofendeu a Deus. Senhor, me perdoa. Talvez algumas coisas estão tirando você da vontade do pai e você não está percebendo. Vai ser preciso você chegar lá nos porcos, lá no fundo do poço, para você voltar para a intimidade do pai. Não, estou falando com um crente que carrega a Bíblia na mão. Ele vai sentir falta do pai, do alimento e dos empregados. Conselho: você não precisa errar para aprender.
Você vendo pessoas errando, você já aprende com os erros dessas pessoas. Eu não preciso fazer para eu ter experiência, não. Se ele errou, alguém está indo para casa, Andréia, e alguém fala assim: naquela rua esquerda está tendo um tiroteio. Aí a Claudênia vem logo após. Alguém fala para a Claudênia: Claudênia, está tendo um tiroteio lá, a Andréia nem foi por lá. Logicamente que ela vai falar o quê? Eu não vou também não. Mas tem gente que paga. Conheço, nada, é perigoso não. Eu consigo agachar, eu consigo. Não brinque com o pecado. Às vezes é um caminho sem volta. Escute mais as pessoas que te amam. Valorize o irmão que Deus colocou na sua vida. Valorize a mulher de Deus que Deus colocou na tua vida. Ouça o conselho antes de você sair distante da presença do Pai. Nessa noite eu quero que você se coloque sobre os pés. Feche seus olhos. Pode apagar a luz aqui, Sol? Feche seus olhos.